Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o podcast Destaca Aí. E o tema de hoje abordado é a influência da gestão de compras nos processos organizacionais. A convidada de hoje é Rafaele, assessora do campus CF Gonçalo, que atua na área de logísticas. Bem-vinda, professora. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada por estar aqui participando do podcast de vocês e espero poder contribuir um pouco com as informações que vocês estão buscando para disseminar o nome da logística para todos os ouvintes. Então, professora, nós queríamos saber como iniciou a carreira da senhora, como a senhora escolheu essa área da logística para seguir. Isso aí, nossa senhora. Como foi? Amor à primeira vista? Vamos ver, nos tempos dos primórdios, na Idade Média. Não, quando eu estava no ensino médio, né? Foi quando eu tive que escolher a profissão que eu ia seguir. No terceiro ano do ensino médio, eu tive que tomar uma decisão e pesquisando, né, na universidade, quais eram os cursos que tinham lá, eu fiquei entre engenharia de materiais e engenharia de produção. E aí eu fui pesquisar mais ainda, eram 2 cursos novos. E depois de eu ter ido na universidade, eu conversei com o coordenador do curso de engenharia de produção, conversei com o coordenador do curso de engenharia de materiais, aí acabei escolhendo o curso de engenharia de produção. E dentro do curso de engenharia de produção, né, uma das áreas é a logística. Eu optei pela docência e essa escolha, né, pela docência foi algo que foi assim uma coisa meio que por acaso, porque eu já estagiava na universidade, né? Quando eu estava na universidade eu já estagiava em indústria. Tinha estagiado em 2 indústrias diferentes e a minha ideia era continuar trabalhando na indústria e tudo, mas aí no último semestre da faculdade eu recebi uma proposta de uma professora para ser monitora da disciplina dela. E nessa experiência, né, porque ela não estava com tempo de ministrar a disciplina, e disse: o filho é seu, então vai lá dar aula por mim. E aí, nesse momento ali que eu entrei na sala de aula, né, e comecei a ter essa experiência, esse contato, e me descobri, né, descobri assim, nossa, eu gosto disso aqui, eu gosto de fazer isso aqui, né, e aí acabou que quando eu terminei a graduação, aí eu fiz concurso, né, para professor substituto lá na UFRN mesmo, tanto que alguns colegas meus que ainda estavam na universidade acabaram sendo meus alunos depois. E assim foi. Então, assim, a área da logística, como vocês me perguntaram, né, ela na verdade surgiu na minha vida quando eu cheguei no Campus São Gonçalo do Amarante, por causa do curso de logística aqui. Eu já tinha feito uma consultoria na área de logística, mas a maior parte da minha experiência foi na área de operações mesmo, né? Na operação de chão de fábrica, no caso da Marinha, operação de manutenção de navios. E a logística, na verdade, ela permeia tudo, né? Tudo que a gente vai trabalhar, seja qualquer que seja a empresa, o tipo de empresa, a logística vai estar trabalhando ali. A logística de transporte, a logística de movimentação, de armazenagem. Então, mais ou menos assim, né? Que foram as escolhas, né? Primeiro para engenharia de produção, depois na docência, e quando eu cheguei aqui no Campus São Gonçalo, aí veio, né, a oportunidade de trabalhar com logística. Então, professora, como é que a senhora decidiu em atuar na área de compras? A senhora já queria ser professora de compras ou... Foi por acaso também. Porque quando eu fiz o concurso para o IF, quando a gente faz o concurso para ser professor, a gente faz 3 provas diferentes. A primeira prova é uma prova escrita, né? Aí se você passar, aí você vai para a prova de títulos e para a prova oral, a prova didática. Então, quando eu fui fazer a prova didática, que é quando você prepara uma aula para apresentar para uma banca de professores,
você faz um sorteio, você participa de um sorteio. No edital do concurso já tem dizendo os temas que podem ser sorteados para você fazer a aula. E aí, quando eu fui fazer um sorteio, né, participar do sorteio, o tema que eu tirei era de gestão de compras. Então você vai muito por acaso. Foi. Tem que ser. Pois é. Foi por acaso a docência e foi por acaso a área de compras, né? Então, aí assim, quando eu cheguei aqui no campus São Gonçalo, quem era o coordenador do curso de logística era o professor Marcos. E aí, era a primeira vez que a disciplina de gestão de compras ia ser lecionada, porque o curso era novo, né? Em 2014, quando eu cheguei aqui, o curso tinha sido aberto em 2012. 2012. Então, em 2014, foi a primeira vez que a disciplina foi lecionada. Aí, quando eu cheguei, o professor Marcos perguntou: Rafa, por que você não dá aula de compras? Porque a sua aula lá do concurso, né, eu já tinha dito a ele, tinha sido na área de compras. E aí eu aceitei o desafio, e aí aos poucos, né, eu fui me especializando, estudando, buscando novas ferramentas e bibliografias, artigos e etc, né? Então, assim, atuar como técnica em compras, né, numa empresa, como gestora de compras, eu nunca atuei. Atuei apenas na docência, na área de compras, só na docência. E essa área de compras, a demanda de trabalho para tecnologia é muito grande? É muito boa. Eu tenho alguns ex-alunos, inclusive, que trabalham na área de compras hoje em dia, ou que trabalharam na área de compras. Mas, naquele tempo, quando começou, a senhora acha que, tipo assim, naquele tempo cresceu muito, bastante, e hoje em dia é mais fácil, ou naquele tempo, assim que lançou, já começou a crescer? Não, cresceu mais por causa da mudança de olhar que houve para a gestão de compras, né? Para a atividade de compras em si, dentro das empresas. Porque antigamente o setor de compras era visto apenas como um setor burocrático, né? Que tinha que ter alguém lá para fazer uma pesquisa rápida de preços Nada específico. e fazer uma compra. E monitorar para saber se ia chegar e tal. Mas, com o tempo, foi-se observando que a atividade de compras é uma atividade estratégica da empresa. Então, essa atividade ela foi crescendo hierarquicamente dentro das empresas. As empresas que conseguem enxergar isso, né? Não é de hoje essa mudança já vem de uns 30 anos para cá, mas ainda depende do tamanho da empresa e de como a empresa enxerga o setor de compras para ela dar essa valorização ou não para a atividade de compras. A visão da empresa. A visão que a empresa tem para a atividade de compras. Então, acaba que por ela ter sido enquadrada, né, como uma atividade estratégica, as empresas têm conversado mais com a atividade de compras, né? A própria empresa, né? No caso aí os outros gestores têm conversado mais com a atividade de compras no sentido de garantir que a atividade de compras seja munida de tudo que ela tiver necessidade para conseguir alcançar, né, os seus objetivos estratégicos. Então, por que a atividade de compras é estratégica? Porque ela tem algo que a gente chama de princípio da alavancagem, que quando você consegue uma economia na hora da negociação com o fornecedor, essa economia é transmitida diretamente e integralmente para os lucros da empresa. Quando você melhora um processo, por exemplo, aquela melhoria exige um esforço muito grande e exige que várias pessoas estejam envolvidas naquilo e que aquilo perdure, né, por um determinado tempo. Mas na atividade de compras não, na atividade de compras ela é mais rápido. A absorção daquela economia pelo lucro é imediata e integral. Então, tendo em vista isso, houve um investimento maior nas empresas para a atividade de compras e, consequentemente, uma quantidade maior de funcionários para garantir que essa atividade consiga
reduzir os custos, tanto os custos operacionais quanto os custos da aquisição, né, o custo para a compra do material ou do serviço que está sendo comprado. Então, é interessante, aí quando você me pergunta, né, sobre as oportunidades de emprego nessa área, nós temos inúmeras oportunidades, desde mais baixo, né, desde o pessoal da operação de compras que vai só fazer o acompanhamento follow-up, se aquela mercadoria retornou ou não retornou, se vai chegar ou se não vai chegar no prazo que foi combinado, até o gestor de compras, aquele que vai realmente tomar conta da equipe toda, dependendo do tamanho da empresa e do mix de produtos e serviços que a empresa precisa comprar ou contratar, aí fica maior ainda, né? O setor de compras. A gente tem alguns ex-alunos que trabalham na atividade de compras hoje. Uma aluna que se formou, inclusive, no ano passado, que quando ela veio para a formatura dela, ela me falou que estava, professora, eu estou usando muito seus slides, porque eu estou trabalhando no setor de compras da empresa que me contratou. Eu acho que eu sei quem é, Camila? É, Eu conheço ela até me indicou, mas ainda não fui chamada. Eu até disse a ela que eu ia chamá-la para fazer uma palestra para vocês, né? Acabei que nem convidei, mas é muito legal saber disso, né? Que os alunos estão se enquadrando nessas oportunidades de emprego. A gente ia perguntar também qual foi a sua experiência da senhora na área de compras. Como a senhora disse que não trabalhou na área, a gente tem uma pergunta seguinte, quais são os principais desafios da área de compras de atuar nas empresas atualmente? Olha, eu acho que talvez seja justamente a falta de visão de algumas empresas em relação a observar como a atividade de compras é estratégica. A outra questão é sobre a questão ética, né? Então, assim, como você está trabalhando diretamente com fornecedores e dependendo da empresa, são valores muito altos, então aqueles fornecedores têm interesse de vender o produto, né, para você. Se você é comprador, né, ela tem interesse de te vender. Então, pode ser que aconteça assim, o fornecedor querer encantar o comprador, oferecendo alguns benefícios pessoais, oferecendo um carro. Que é até proibido, como a senhora citou antes. É proibido. A senhora falou que não trabalhou em empresa, sempre aqui na escola e tal, mas chegou alguma situação, tipo, alguma pessoa que trabalha nessa área, chega na senhora e olha, então, eu sei que a senhora é professora disso, e vou me ajudar aqui nesse assunto, o que eu posso fazer de melhor, porque eu sei que tem alunos que trabalham e chegam na senhora pedindo conselho. Nessa sua área de compras, chegou alguém te perguntando, tipo, eu estou com essa dúvida aqui na empresa, eu quero aprender melhor de novo. Já chegou alguma vez? Chegou. Como que foi? Geralmente o pessoal vem questionando sobre sistema de informação que é bom de usar, como lidar, às vezes, com os gestores. Negociação. Negociação nunca me relataram, não, sabe? Muito nesse sentido, de como lidar com o seu gestor ou que sistema utilizar. Mas com relação ao sistema, é usar o que a empresa possui. Porque não dá para você reinventar a roda, né? Então, usar aquilo que já está ali posto para a empresa. Porque senão você tem que promover mais custo para a empresa, né? Isso não é o ideal. A não ser que a empresa não tenha nada. Se a empresa não tem nada e você não quer gastar muito, então... Sempre é bom otimizar. Então, eu recomendo que comece por uma planilha de Excel. Se a empresa é pequena, né? Quando a empresa é pequena, geralmente não tem nenhum sistema de informação para auxiliar nesse tipo de questão. Então, começa com uma planilha Excel. Agora, se você está trabalhando numa empresa já grande, ela já vai ter um sistema de informação que faz o gerenciamento desses dados para você. Com o passar do tempo, a senhora acredita que o valor dos salários de compras vale a pena? Tipo, vale o esforço ali? Com o tempo, foi realmente, como posso dizer? Sendo valorizado? Sendo valorizado pelo trabalho? Tipo,
valor ali compensa realmente o trabalho que faz? Aham. Compensa, né? Eu acho que toda a experiência é válida. Então, se é um aluno que de repente recebeu uma proposta, né, para trabalhar na atividade de compras, vale a pena sempre. É uma área que você fica muito visto, porque você tem que se relacionar com todo mundo dentro da empresa. Então, se você faz um bom trabalho, seu nome fica bem, bem registrado. E aí a questão é dados. Quem trabalha com compras está trabalhando com dados. E aí, o que acontece? Você precisa ter um certo conhecimento em programação ou saber trabalhar bem com Excel. Mas o que eu tenho escutado de alguns ex-alunos que trabalham na atividade de compras é que as empresas vêm exigindo bastante conhecimento em programação de computador mesmo, que é para poder a pessoa já ir programando as planilhas que vão dar as informações estratégicas que a empresa deseja a respeito da atividade de compras, né? É tanto que não só para compras, mas para logística de maneira geral. Eu tive conversando acho que eu até comentei com vocês, que eu tive conversando com o coordenador geral do Mercado Livre aqui em Natal, e ele falou que precisava de alguém que tivesse conhecimento em SQL, que é um tipo de programação. Então, como ele não estava encontrando técnico em logística com conhecimento em programação de computador, ele estava preferindo contratar profissional da área de tecnologia da informação e treiná-lo na área de logística, porque é mais fácil treinar ele na área de logística do que treinar alguém da área de logística em programação, né? Então, é uma boa dica e recomendação que eu deixo para os ouvintes desse podcast é que estudem programação, alguma linguagem de programação, especificamente se tiver que escolher o SQL e inglês. Porque se você for trabalhar numa empresa que tem atividade comercial com fornecedores estrangeiros, você vai precisar de uma língua estrangeira e a universal ainda é o inglês. Tem muito estudante que entra no curso de logística sem saber o que é. Pronto, eu, por exemplo, entrei no curso de logística pensando que era de transporte. Uhum. Qual o conselho que a senhora daria, falando sobre compras para quem quer entrar nessa área? Tipo, o que esperar, como agir, qual o pensamento ter sobre Na área de logística ou na área de na compras? área de compras? É assim, o que esperar? Muita dinamicidade, né? Porque logística é isso. Logística é dinâmica. Seja onde for, seja na área de armazenagem, na área de transporte ou na área de compras, é dinâmico. Então, tentar treinar habilidades soft skills também, né? Porque a gente está o tempo todo lidando com pessoas, né? Então, dinamicidade, vai lidar com muita gente ao mesmo tempo, vai ter que desenvolver habilidades de negociação. A senhora citou uma vez que, para quem está na área de compras, é bom ter uma boa relação com pessoas, independente se goste ou se não goste. Ter ali um fingimento para poder ter uma bom relacionamento. Uhum. Porque tem muitas pessoas que, na hora de negociação, precisam de outros fornecedores. Então, caso tenha algum tipo de desavença, pode prejudicar. A senhora citou isso de uma vez. Pois é, a gente tem que manter sempre a política da boa vizinhança, né? O profissional da área de logística de maneira geral e particularmente o profissional da área de compras. Ele tem que socializar, né, ali dentro da empresa com todos os setores, porque ele vai receber demandas de todos os setores e vai ser fornecedor de materiais e serviços para todos os outros setores da empresa, né? Então, ele precisa ter essa soft skill aí, como a gente vem chamando ultimamente, de saber lidar com pessoas e ter essas habilidades. Então, o profissional da área de compras pode esperar bastante contato pessoal com outras pessoas, muita dinamicidade, oportunidade de negociação e de aprendizagem. É uma atividade bem dinâmica. Então, professora,
A senhora tem algum conselho para os futuros técnicos de logística? Tenho. Aprendam inglês. Aprendam inglês e não esqueçam da programação. E nunca parem de estudar. Tem que estudar para a vida toda. Todo profissional atualmente, qualquer que seja a área, não pode parar de estudar, senão fica para trás e não vai ter lugar no mundo do trabalho. Conhecimento na área empresarial é uma coisa que ajuda muito, porque não basta só apenas ter currículo, tem que ter ali um currículo bom, tem que ter uma boa oratória, tem que saber conversar. Na área que você tem que provar que você é bom naquilo, como a senhora falou, né? Mostrar de por que está ali, que quer crescer, que quer agregar algo à empresa. E como a senhora falou também, suas atitudes é o que mostra revista naquilo. Então, ela falou uma vez que uma aluna da senhora, uma empresa estava precisando de uma técnica e a senhora indicou ela porque sabia que era uma menina competente, que corria atrás das coisas, que era boa ali, focada. Então, ela gravou algo bom na senhora, nas aulas. Então, a senhora indicou ela para a empresa. Sem Então, dúvida. Primeiro networking começa na sala de aula. É importante desenvolver essas habilidades em sala de aula, com os colegas, com os professores e seguir, né? Mantendo amizades. Você não precisa ser, na verdade, amigo de todo mundo, mas é importante que você tenha um bom relacionamento com todo mundo. Porque um dia aquele colega de sala de aula, ou às vezes de outro curso, vai ser seu chefe, ou pode ser seu subordinado, ou seu igual mesmo, né? Trabalhando em setores iguais, em setores diferentes. E essa história que você carrega do passado vai estar com você ainda, né? Pode ser que se você tiver tido uma boa relação com essas pessoas, vai ser bom para você naquele momento. Se não tiver tido uma boa relação, aí pode te prejudicar no futuro. Então é isso, agradecemos a todos, as que estão nos escutando até agora. E obrigado também pela professora. Obrigada. Rafael, pela participação, por compartilhar seu conhecimento com a gente e com nossos teleaplicadores também do primeiro ano e outras pessoas também. Obrigado pela atenção, até mais e até o próximo vídeo do Toca Aí.